Oi, eu sou Luísa Mandetta e hoje você continua comigo a leitura do livro Uma Jornada de Autodescoberta. Estamos no capítulo 3, já iniciamos o capítulo 3, só que hoje a gente dá continuidade no título, no subtítulo, O 8 Quando Criança. Coincidentemente, hoje é uma segunda-feira. E no final de semana eu estava com meu irmão, com minha cunhada, que tem uma bebezinha, minha sobrinha linda de 1 ano de idade. E no momento ali do churrasco eles me perguntaram, você tá vendo aí uma oitona? Eu tinha percebido já, sabe, algumas características. Ela é muito novinha, tem 1 ano só. Geralmente a gente consegue perceber com um pouco mais de clareza a partir dos 4, que a Almas chama, né, de despedida da essência, meio que 100% ali, se a gente pudesse falar isso de maneira, né, grosseira. E abrindo espaço, né? Quando a gente se despede de algo, a gente abre espaço para coisas novas. Então, nos 4 anos, é como se a essência fosse abrindo, né, espaço para a personalidade entrar. Então, claro que minha sobrinha é muito novinha, 1 ano, mas já dá para perceber algumas coisas, né? Tem algumas personalidades que ficam um pouco mais claro e pode ser que mude naturalmente. Então, com 4 anos a gente consegue perceber mais claramente. E por volta dos 8, é o ideal da gente meio que fechar um diagnóstico, embora vai ter famílias que vão conseguir fechar o diagnóstico das suas crianças mais tarde, tá? Isso acontece muito, muito mesmo. Vai depender de vários fatores, eu tenho vídeo sobre isso, aula sobre isso, mas é muito interessante, porque, enfim, meu irmão e minha cunhada são muito conhecedores de Enneagrama, então a gente já consegue ver algumas coisas entre elas, assim, né? Ela estava na piscina, entraram 2 crianças mais velhas e ela meio que já deu uma brigada com as crianças. O que tá fazendo aqui na minha piscina? Ela tem uma cara um pouco mais fechada, não vai no colo de ninguém, uma força física, assim, ela é toda parrudinha, toda fortinha. As sonecas durante o dia são sonecas muito rápidas, é uma bebezinha, graças ao bom Deus, né, de muita energia. E pode ser que você seja um tipo que não seja o 8 e que tenha todas essas características e depois você percebeu, né, descobriu que é um outro tipo. Então, não são só essas características, não se prenda só em algumas coisas para você falar, nossa, o meu trauma de infância foi isso, a minha percepção de infância foi esse, então eu só posso ser esse tipo. Eu sei que esse é um tema que as pessoas gostam muito e eu costumo só fazer uma de advogado do diabo aqui no sentido de sempre fazer as pessoas refletirem um pouco mais, sabe? Então, eu sou... sei lá, 6 porque eu interpretei uma insegurança da minha mãe e um autoritarismo do meu pai. Mas assim, calma, né? Calma, porque você tem que juntar um monte de outras informações para de fato fechar o seu tipo. Mas bora lá, que é um tema que vocês amam falar. E a gente vai começar a ver a visão dele, o que ele traz pra gente, do 8 quando criança. Mas, de onde vem essa força, de onde vem essas forças da natureza? Uma história comum que ouvimos de pessoas tipo 8 é sobre algo que aconteceu em seus anos formativos e as forçou a abandonar prematuramente sua inocência infantil, a fim de assumir responsabilidade pela própria vida e, com frequência, também pela vida de outros. Alguns 8s cresceram em ambientes instáveis ou lares onde ser durão era recompensado com elogios. Isso não se aplica à minha filha, ela cresceu no Éden. É um parênteses do autor, né? Que ele tem uma filha tipo 8. Eu acho incrível, porque ele tá brincando, mas a gente se sente muito responsável pelos traumas dos nossos filhos e a gente quer crescer, nossa geração terapeutizada, nem se fala, a gente quer crescer meio que cobrindo ali, né? Quantas e quantas mães eu já em palestras, em aulas, né? Já recebi perguntas, né? Como que eu faço para o meu filho não ter trauma? Ou, meu Deus, o que eu fiz que meu filho é um tipo X? Então, gente, é assim, a gente faz o que a gente consegue fazer, né, minimamente saudáveis, o pai e a mãe, eles vão fazer o que conseguem e mais, né, a verdade é essa. Então, todo o amor a gente dá, mas o trauma sempre vai existir, eu sempre lembro que não é o que aconteceu, é a interpretação da criança de acordo com o que aconteceu. Por isso que irmãos, mesmo gêmeos, têm tipos, personalidades, temperamentos diferentes. Amei isso daqui. Isso não se aplica à minha filha, ela cresceu no Éden, amei. Outros contam que sofreram bullying na escola. Eu já escutei isso muito de alunos meus, tá? Muita violência, muito bullying na escola, de irmão mais velho. Isso de fato acontece. Outros contam que sofreram bullying na escola até ficar claro que não podiam depender de ninguém, além de si mesmos. Essas lutas podem ou não refletir suas experiências de infância. Não rejeite a possibilidade de ser 8.
ou qualquer outro número somente por não se identificar com uma história particular dos tempos de criança. E o contrário também, né? Não se identifique com um tipo só pela interpretação de infância que esse tipo teve. Eu tinha falado um pouco sobre isso antes, né? Independentemente do motivo, quando pequeno, o 8 capta essa mensagem prejudicial. O mundo é um lugar, abre aspas, o mundo é um lugar hostil, no qual somente os fortes sobrevivem, ao passo que os fracos ou inocentes são emocionalmente atingidos ou traídos. Então coloque uma armadura e nunca permita que ninguém veja seu lado frágil. O 8 se preocupa muito com a possibilidade de ser traído. É por isso que muitos deles não confiam em mais do que um pequeno círculo de amigos ao longo da vida inteira. Ao crescer um pouco, o 8 olha em volta no parquinho de areia ou em casa e vê um mundo onde os mais fortes sobrevivem e onde há 2 tipos de pessoas: os que controlam os outros e os que se submetem. O 8 percebe que as crianças mais fracas acabam como seguidoras e prometem para si mesmo, abre aspas, comigo não, amigo, fecha aspas. Uma das minhas histórias preferidas sobre um 8 quando criança envolve Joy, filha de Suzanne. Quando Joy tinha 5 anos, Suzanne recebeu uma mensagem na secretária eletrônica. Eu já vi a Suzanne falando sobre essa filha dela. Se não me falha a memória, ela é casada com um 9. A Suzanne é uma 2, né? A outra autora do livro. Casado também com um 9. Então, são 2 autores que têm filhos tipo 8. Quando Joy tinha 5 anos, Suzanne recebeu uma mensagem na secretária eletrônica deixada pela diretora da creche que a menina frequentava. Se você tem filhos, sabe que uma ligação como essa significa que seu filho ou jogou um balde de Lego em alguém ou precisa de alguma coisa crucial. Eu tô rindo porque essa é a realidade mesmo. Ninguém quer receber isso. Telefonema da escola. Ou precisa de alguma coisa crucial que você, pai ou mãe, terrivelmente negligente, esqueceu-se de mandar. Também é possível que um mordedor em série não esteja reagindo ao reforço positivo contínuo naquela manhã e precise de uma focinheira. E eu falei isso com a minha cunhada esse final de semana. Eu falei que se ela for 8, se prepare, que eles mordem até os professores, né? Brincando, mas com fundo de verdade. De todo modo, isso quer dizer que você precisará ter uma conversa face a face com o diretor. Mas Suzanne ficou surpresa ao descobrir que o problema não era nenhum desses cenários típicos. Para seu espanto, ela descobriu que no início da semana, Joy agendou um horário com a senhora Thompson, a diretora da creche. 5 anos, tá, gente? Suzanne, como você pode imaginar, nunca havia... E isso é a diretora, né? A escola falando. Suzanne, como você pode imaginar, nunca havia acontecido de uma criança de 5 anos solicitar uma reunião formal, explicou a senhora Thompson. Minha secretária não sabia muito bem o que fazer, então resolveu marcar. Por que ela queria se reunir com você? Perguntou Suzanne. Bem, Joy entrou em meu escritório, ficou bem na minha frente e sugeriu que nos sentássemos. Eu sentei, mas ela não, para ficar no nível dos meus olhos. Ela me entregou uma pasta que estava carregando debaixo do braço e disse, abre aspas, muito obrigada por fazer essa reunião comigo, senhora Thompson. Estou com um problema e tentei conversar com a minha professora sobre ele, mas ela não ajudou muito. Eu entendo que a maioria das crianças precisa tirar soneca, mas eu não. Por isso, em vez de ficar entediada e ser obrigada a me deitar durante esse período, eu tenho uma ideia, fecha aspas. Então a senhora Thompson entregou a Suzanne a pasta de Joy, contendo todas as suas tarefas, cada uma delas com uma estrela dourada. Joy havia levado a pasta para a diretora como prova principal de suas credenciais impecáveis e da genialidade de seu plano. Como ela não precisava tirar soneca e suas tarefas não tinham um erro sequer, deveria receber permissão para ajudar as professoras corrigindo atividades. Durante... A escola não está preparada, né, gente, para isso. Pelo menos a maioria delas. Corrigindo atividades durante o período de cochilo. Abre aspas. Eu posso fazer isso para você por apenas $1,47 a hora, fecha aspas, disse Joy, ajeitando a coluna para se colocar na maior altura possível. Gente, não quer ter soneca e ainda quer fazer uma atividade na escola com 5 anos de idade e colocou valor, né? É uma história fantástica que dá pra gente imaginar um monte de coisa, mas
Quando adulto, o 8, né? Imagina a felicidade dele contar essa história, que viveu isso. Mas alguns 8s, e eu ouso dizer a maioria deles, vai ter dificuldade de tirar férias, de descansar, né? de estar improdutivo de alguma forma. Suzane, não posso pagá-la, é contra a lei, disse a diretora após terminar a história. E você obviamente disse que não, certo? Questionou Suzane. A expressão de descrença no rosto da diretora indicava que ela nem havia cogitado essa possibilidade. Joey não dera a impressão de que existe essa alternativa. Isso é uma coisa que acontece com os 8, né? Eles falam com a gente não consegue falar, a gente não consegue dizer não. E a diretora, pelo visto, não conseguiu. O objetivo dessa história não é mostrar que todas as pessoas do 8 são praticantes de bullying e que Joey tinha tendência para isso. Aliás, a não ser que seja muito problemático, o 8 não costuma ser intimidador. Os valentões agem para compensar e acobertar os próprios medos. Ao passo que o 8 não tem medo de ninguém. Tá aí uma grande diferença, tá? Abrindo um parênteses aqui tem muito 6 contrafóbico que se identifica erroneamente como 8 e uma das grandes diferenças é essa ansiedade, essa coisa de ser meio valentão. O 8 é o agressivo calmo. Dá para você ver a diferença com bastante nitidez. Como se preocupa com a justiça e deseja instintivamente proteger e defender os desamparados, é mais provável um 8 enfrentar o praticante de bullying. A ideia é mostrar como vai longe o comportamento do 8. Joey estava usando suas habilidades de 8 já aos 5 anos. Assim como Joey, as crianças tipo 8 correm à frente do grupo e desejam permissão para agir de maneira independente. Elas confiam em si mesmas mais do que a maioria dos adultos e têm muita energia para enfrentar desafios e fazer as coisas. O pequeno 8 entra na linha quando recebe limites, mas sua motivação tem menos a ver com agradar e mais com a esperança de ser recompensado com liberdade e independência pelo bom comportamento. Não sente necessidade de se conformar, mas sabe quando é vantajoso seguir as regras. Essas crianças literalmente assumem o controle quando parece que ninguém mais está no comando e, em geral, fazem uma boa tarefa. Tão boa que, quando as pessoas apontam para a nossa filha Kaylee como evidência de que devemos ter sido pais razoavelmente bons, dizemos, abre aspas, e o que leva você a pensar que temos alguma coisa a ver com isso? Fecha aspas. Infelizmente, o lado negativo dessa independência e autoconfiança é que tais crianças podem esquecer sua inocência cedo demais. E é difícil consegui-la de volta na vida. E outra coisa, né? Eles deram 2 exemplos aqui de meninas 8. Então, as meninas 8, elas precisam lembrar que, de fato, elas podem e conseguem e gostam de fazer tudo sozinhas. Mas, que tudo bem ela pedir ajuda também, né? Tudo bem ela dividir as responsabilidades. Isso é bom para uma mulher, para uma menina entender, porque aí ela não vai crescer aquela mulher sobrecarregada, que, sei lá, inconscientemente ficou com um cara meio banana, e nada pior do que um homem inofensivo. Então, essas coisas, os pais das crianças tipo 8 podem ficar de olho, porque é uma coisa, principalmente das meninas, que você precisa ajustar. Ele vai falar aqui um pouco na frente a diferença de mulher e homem tipo 8, e aí vai ser legal pra gente discutir isso, tá? Elas precisam recuperar um pouco da abertura de coração, que define a infância para outras pessoas. Precisam lembrar-se da época na vida em que não precisavam estar no comando ou no controle para se sentir seguras, quando podiam confiar que os outros a protegeriam. Precisam das lições que os erros e a fraqueza nos ensinam, o valor de pedir desculpa, a experiência de perdoar e as lições que só aprendemos quando seguimos outro líder. Caso sua ousadia não seja moldada e canalizada a se tornar uma força para o bem durante seu desenvolvimento, mais tarde podem assumir posições de oposição frontal ao mundo. Muito legal. Esse tópico de criança, ele termina aqui então, e é muito legal, né? Muito legal. Sobretudo para nós que somos responsáveis e cuidadores de criança, para a gente ir fazendo o contraponto. Isso é interessante. O 8 nos relacionamentos. Amo as pessoas tipo 8 em minha vida. Não trocaria meu relacionamento com elas por nada nesse mundo. Isso não quer dizer que é fácil se relacionar com o 8, mas sim que o cuidado e a energia requeridos para ser amigo ou companheiro deles vale a pena. O 8 quer que as pessoas a desafiem de volta. O 8 admira força.
Só vai respeitá-lo se você estiver disposto a ficar no nível dele. Quer que os outros sejam iguais a ele e defendam aquilo que creem. A última coisa a se fazer é hastear uma bandeira branca quando o 8 começar a bater no peito e tentar dominá-lo. Certa vez, Ed, um 8 amigo da família, foi jantar conosco. Ele morava na casa ao lado quando eu era criança. Me conheceu bebê e me viu crescer. Eu o amo como se ele fosse meu pai, mas lidar com ele pode não ser nada fácil. Durante a sobremesa, mencionei quanto havia gostado do filme Birdman. Aquele filme é horrível, ele anunciou. Longo demais, a trama é estúpida e Michael Keaton com certeza não é mais como antes. Não dá para entender como alguém consegue pensar que Birdman é um bom filme, disse ele, agitando o garfo no ar como se fosse um sabre de esgrima. Assim como a maioria dos 8, Ed vive segundo a regra. Preparar, apontar, fogo. É um cara direto que fala primeiro e talvez pense depois. Ao longo dos anos aprendi a me recompor e a deixar para lá, quando Ed subia em seu trator e me atropelava desse jeito. Mas, por ser estudante e professor de Enneagrama, decidi ver o que aconteceria se eu enfrentasse no campo de batalha. Ora, eu me lembrei agora, foi de um filho de um tipo 8, ele um tipo 9 e o pai um tipo 8, eles trabalhando juntos na mesma empresa e fazendo o curso de Enneagrama comigo, meu aluno, e ele voltou falando, Luísa, dá certo mesmo essa questão de enfrentar o 8, né? Eu tinha medo, me sentia mais intimidado pelo meu pai, aceitava as regras e achava que, de fato, ele tinha as melhores opiniões e que ele ia me matar se eu desse a minha opinião. E eu fui testando fazer coisas diferentes. E é incrível como ele gosta e respeita e assume quando eu bato na mesa e também quero falar minha posição, me impor e tudo. E é isso, né? Vamos ver o que vai dar a batalha aqui do autor. Ora. Então temos um crítico de cinema por aqui? Eu disse com minha voz de menino grande, apontando o dedo na direção dele. O script é ótimo, a direção foi impecável e aposto $50 com você que Michael Keaton vai concorrer ao Oscar. Não dá para entender como alguém consegue pensar que Birdman é um filme ruim. Ninguém à mesa se mexia. Meus filhos se prepararam para ficar órfãos. Ed se ajeitou para trás na cadeira por um instante e me olhou com curiosidade. Boa, ele disse, sorrindo e pegando um pedaço de tiramisu com o garfo. E pronto. Simples assim, vida que segue. Todos voltamos à conversa normal, como se nossa discussão momentânea não tivesse passado de um bom intervalo comercial. É assim que funciona com o tipo 8. Ele vai respeitá-lo se você se mantiver firme e após o confronto é como se nada tivesse acontecido. Gente, isso é difícil para quem leva tudo pro pessoal, né? Conviver com uma personalidade assim pode ser um desafio tremendo, pode gerar marcas em quem leva tudo pro pessoal. O 8 gosta da verdade nua e crua. A menos que você aprecie longas desavenças, nunca minta ou diga meias verdades para um 8. É preciso falar a verdade, somente a verdade, e nada além da verdade. Informação é poder, por isso o 8 gosta de conhecer todos os fatos. Para um exemplo disso, adiantemos 15 anos na história de Suzanne e Joey. Joey estava voltando da faculdade para casa quando sofreu um grave acidente de carro, na qual fraturou o ombro, deslocou o quadril e teve escoriações severas. Quando Suzanne viu Joey antes de a filha entrar para o centro cirúrgico, ficou chocada em encontrá-la tão ferida, com cada centímetro do rosto marcado pelos pedregulhos da estrada. Controlando-se para não chorar, eu estou quase chorando aqui, imaginando a mãe vendo a filha. Controlando-se para não chorar, Joey perguntou, mãe, eu estou horrorosa? Sim, querida, respondeu Suzanne, está. As enfermeiras em volta suspiraram. O tipo de suspiro que Suzanne me conta ser universalmente reconhecido pelas mulheres com uma expressão intencional de julgamento. Mulher é julgadora, não é mesmo? Quanto mais alto o suspiro, mais profundo o julgamento. Mas Suzanne sabia que o 8 sempre quer a verdade. Outra coisa, ele quer e aguenta, né? Ele aguenta o tranco. Então ela não enfeitou os fatos. O 8 não quer que você o proteja da realidade, nem o mime, deixando de fora os detalhes desagradáveis. Na cabeça de um 8, há muito em jogo. Se ele não souber a verdade, então não tem conhecimento do que realmente está acontecendo. E, se não souber o que realmente está acontecendo, não tem domínio sobre a situação. E isso é algo que um 8 nunca quer. Se você esconder informações revelantes, o 8 sentirá que você o deixou desamparado, no vento, exposto ao perigo.
Não queira perder a confiança de um 8. Leva muito tempo para reconquistá-la. Então, sempre lide com a verdade. O 8 gosta de estar no controle. O 8 nunca quer sentir que não está no controle. É por isso que ele não costuma dizer desculpe-me. Se você disser que ele falou ou fez algo que o magoou, o 8 vai piorar as coisas acusando você de ser sensível demais. Quando as coisas dão errado, o 8, que não tem autoconsciência, é extremamente rápido em culpar os outros. Ele está falando de um 8, né, problemático, como ele chama aqui, né, que não tem autoconsciência, que não tem noção de como ele funciona. Então, ele é muito rápido em culpar os outros, em vez de admitir e assumir responsabilidade pelos próprios erros. Para um 8 espiritualmente imaturo, expressar remorso ou admitir seu papel naquilo que deu errado representa fraqueza. O 8 se preocupa com a possibilidade de, caso ele admita um mau comportamento e peça desculpas, você venha a usar isso contra ele no futuro. Se serve de consolo quando, no silêncio do seu próprio coração, reconhecem que magoaram alguém a quem amam. Alguns 8 se martirizam sem misericórdia, contando que estejam convencidos de que erraram. Lembre-se de que o 8 tem uma personalidade impotente e dominadora, com a necessidade de ser o chefe. A menos que você lhe coloque um freio, ele vai tomar conta dos bens, do calendário social da família, do controle remoto da TV e do contra-cheque. Por ser tão expansivo e envolvente, o 8 pode entrar no lugar onde você está e, em minutos, sua voz clara e alta, seus gestos exagerados e suas opiniões não solicitadas, mas oferecidas com toda empatia, começam a exercer controle sobre o ambiente, como um exército em ocupação. O 8 é do tipo, não reclame, nem explique. Não há desculpas, nem espera que você o faça. Se você está em um relacionamento romântico com o 8, precisa saber quem você é e ser independente. Muito boa essa, muito boa mesmo. Senão ele vai te dominando, né? Ele vai te levando pro plano dele. Não é só o 8 que faz isso, mas é preciso estar atento de fato em relação a essa questão aqui. Ele não quer que você tire as energias dele, mas sim que traga a sua. Ama debate, aventuras arriscadas e irritar as pessoas. Todo esse excesso e intolerância a limite significa que o 8 precisa de amigos e parceiros que o ajude a se manter na linha. Conforme você aprenderá, o autoesquecimento é um marco de todos os 3 números na tríade da raiva. 8, 9 e 1. Gurdjieff chamava de os homens-máquinas, né? Ele falava homens-máquinas em geral para todo mundo e ele falava que os mais máquinas eram, de fato, 8, 9 e 1. Além da inocência da infância, uma das coisas que o 8 esquece é que ele não é um super-homem invencível. Muitos 8 se sentem fisicamente maiores e mais poderosos do que de fato são. Por isso, fazem exigências irracionais sobre o próprio corpo, colocando a saúde e o bem-estar em risco. Isso daqui é legal porque tem muitos 8, inclusive mulheres, que quando ficam mais magrinhos, emagrecem, eles se sentem mal. E eu tenho uma aluna tipo 7 que estava meio brava com uma amiga dela. Essa amiga, uma 8, segundo ela, e a 8 falava o tempo todo, você tá emagrecendo muito. E ela pegava no pé, não emagreça, tá muito magra, né? E ela brava com essa situação, e eu tentando fazer um contraponto ali, né, pra tentar ajudar, e falei, olha, quem sabe ela não tá preocupada, né, que na verdade é uma preocupação dela, ela não gosta de estar tão magra. Então, geralmente os 8 preferem um corpo mais parrudinho, mesmo as mulheres. Isso faz com que exigências irracionais sobre o próprio corpo, colocando a saúde e o bem-estar em risco. Ele vai protestar quando você o advertir, mas precisa do lembrete que a moderação é uma virtude, não uma ordem judicial. O 8 tem um lado sensível. Se você tem a sorte de conviver com o 8, saiba que, por baixo de toda a intensidade e energia nervosa, existe um coração cheio de ternura e amor. O 8 pularia na frente de um trem em velocidade máxima ou levaria um tiro no peito por seu pequeno círculo de amigos. Sinta-se honrado quando um 8 demonstrar ternura ou compartilhar pensamentos ou sentimentos vulneráveis com você. O grande problema de quem é 8 é confundir vulnerabilidade com fraqueza. Portanto, ele raramente baixa a guarda para permitir que os outros vejam sua fragilidade ou seu desejo profundo de ser compreendido e amado. É por isso que muitos 8 se sentem atraídos por tipos sentimentais do Eneagrama. 2, 3, 4. Gente, tem muito casal, né? Eu tenho lá na Escola 963 uma sequência de aulas sobre os relacionamentos, né? Todos os tipos, todos ainda não. Eu tô aqui, a gente tá em 2024,
Setembro de 2024. Eu não tenho todos os relacionamentos ainda, porque a sequência está em andamento. Mas assim, como é que o tipo 1 se relaciona com o tipo 2? Então a gente está fazendo essa sequência bem interessante. Enfim, e de fato o 8 ele se junta muito, né? O homem 8 se junta bastante com a mulher 2, por exemplo. Existem outros casais clássicos, né, em relação ao homem 8, mas esse homem 8 com mulher 2 talvez seja o mais. E a mulher 8 se junta muito com o homem 9. É interessante isso, né? São dois complementos bem interessantes. Tem tudo para dar certo e que, no geral, dá muito errado, viu? Mas quando a pessoa conhece, né? Se conhece e tá com uma vontade muito grande de mudar, a tendência é que dê muito certo. Que podem ajudá-lo, né? Então ele se sente atraído por tipos sentimentais que podem ajudá-lo a entrar em contato com suas afeições e expressá-las exteriormente. O 8 está sempre disposto a apoiar as pessoas que desejam colocar em prática seu potencial. Sabe como capacitar os outros e extrair o que há de melhor neles. Vai se equipar e entrar de cabeça para ajudar alguém a obter aquilo que deseja na vida. Tudo o que ele pede é que você faça a sua parte e dê 150% de si para alcançar a meta. Se você não o fizer, o 8 deixará de apoiá-lo e procurará outra pessoa disposta a se esforçar mais. Quando o 8 está num espaço saudável, ele é o máximo. Ri com facilidade, recebe com generosidade e conta o tipo de piada que faz você rir descontroladamente alto. Mas também é um competidor a ser levado a sério. Não importa se está jogando contra ele na final de Wimbledon ou apenas partida entre amigos no gramado de casa. Você logo descobre que o 8 detesta perder mais do que ama ganhar. O antagonismo do 8 pode sabotar seus relacionamentos. O Eneagrama revela como nossas soluções costumam ser piores que os problemas em si. Ao testar as autoridades regularmente, mostram-se fracos e insensíveis. Agir de modo confrontador, insistir que a própria perspectiva sempre é a correta ou agir por impulso, o 8 não se protege de ataques, da perda do controle ou de vivenciar danos e traições emocionais. Ou melhor, de convidá-los. Cansadas de receber ordens ou serem intimidadas por um 8 espiritualmente imaturo, as pessoas ou encerram o relacionamento com ele ou se unem a outros para derrubá-lo profissionalmente ou excluí-lo socialmente. O triste é que, quando isso acontece, apenas confirma os piores temores do 8 sobre a natureza perigosa do mundo, a impossibilidade de confiar nos outros e a probabilidade de traição. O 8 procura uma resposta à pergunta: posso confiar em mim mesmo com você? No fim das contas, ele quer encontrar alguém com quem se sinta seguro o suficiente para baixar a guarda e revelar seu coração. Muito bem, gente. Falamos do 8 na infância e falamos do 8 no relacionamento. E o próximo tópico fica para o próximo áudio, que é o 8 no trabalho. Conhecemos bastante coisas do 8, né? Como eu falei, é um livro que ele mesmo chama de cartilha, é um livro básico, mas traz coisas tão profundas, né? Ele não vai entrar no 8 autopreservação, no 8 social, no 8 sexual, que muda completamente a visão, né, do 8, né, do pilar do 8. Então vai ter várias derivações, entre elas a derivação quando o instinto encontra com o tipo e vira o subtipo. Ele nem entra nisso e mesmo assim consegue trazer esse nível de profundidade. Tem coisas aqui muito interessantes, vale a pena escutar novamente, vale a pena meditar sobre isso se você é 8, essa questão, esse link com a traição, esse link com o ser sabotado, a questão da vingança, a questão do ataque. E tem muita gente que se relaciona com o 8 e finaliza os relacionamentos, finaliza relacionamento de trabalho, finaliza relacionamento amoroso sem precisar finalizar. Simplesmente porque estão falando linguagens diferentes. E essa interpretação, né, esse conhecimento, essa informação sobre a linguagem de cada um, ela muda a vida, porque às vezes tem um marido que trabalha 12 horas, 14 horas, todos os dias da vida dele, é a forma de falar eu te amo, e a esposa está entendendo que é aquela forma dele fugir, dele não estar presente, não estar com a família, e que ele odeia aquilo tudo. E um está dizendo eu te amo, o outro está interpretando eu não sou amado, e os dois estão extremamente frustrados, e a tendência é, quando não tem uma orientação muito forte, né, para querer ficar junto, a tendência é a separação. Eu acho que tem mais separação do que casamentos que continuam, não é isso?
se a gente for olhar atualmente. Então, se não for isso, é quase para a páreo, né? A metade continua e a metade termina, é um número muito grande, sabe, gente? Muito grande. Se a gente conseguisse entender, de fato, as intenções por detrás, né, do comportamento de quem a gente ama. Eu amei ler com vocês esses 2 capítulos, 2 pontos importantes, infância e relacionamento. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!